Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Ribeiro e eu estou aqui para falar sobre o sistema límbico. Vamos conversar agora sobre o sistema límbico na nossa aula de neuro. O que acontece, meus amigos? Antes de nós conseguirmos entender o que é o sistema límbico e para que ele serve, vamos entender aonde ele está localizado no nosso cérebro. Se você pegar aqui o seu cérebro, certo? Esse é o seu cérebro. Se você dividir ele em duas partes, bem aqui no centro está o seu sistema límbico, é como se fosse o miolo do seu cérebro. Você divide o cérebro em dois e aqui no centro está o sistema límbico. Então agora você já sabe onde está localizado o sistema límbico. Exatamente no meio aqui, no meio do nosso cérebro está localizado, é o sistema límbico, beleza? Agora que você sabe onde está localizado o sistema límbico, vamos entender para que o sistema límbico serve. Cerca de 200 a 220 milhões de anos atrás, é bastante tempo, o ser humano começou a desenvolver essa parte, esse campo do cérebro, porque ele entendeu que a sociedade era uma parte fundamental para a sua sobrevivência. Como assim uma parte fundamental? Ele entendeu que se ele convivesse em grupo, se ele convivesse numa sociedade, ele poderia ter um crescimento maior, ele poderia ter uma maior proteção, ele poderia ter direitos maiores. E assim, essa parte do cérebro começou a se desenvolver e entender que nós precisamos viver em sociedade. Então esse sentimento que você tem dentro de si, que você está incluso numa sociedade, que você está incluso em algo maior, é a sua parte do cérebro, é essa parte do cérebro que é responsável, beleza? Então assim, meus amigos, essa parte do cérebro também é responsável pelo quê? Pelas suas lembranças. Então toda vez que você precisa lembrar onde está a chave do carro que caiu, onde está aquela moeda que você precisa para comprar o pão, então o que acontece? É o sistema límbico que é acionado e você acaba lembrando de alguma coisa. Então as lembranças estão diretamente relacionadas ao seu sistema límbico. Também os seus sonhos estão relacionados ao sistema límbico. Toda vez que você sonha, é o sistema límbico que traz essas emoções. O próprio sentimento de emoção, você sentir uma emoção positiva ou uma emoção negativa, também está diretamente ligado ao seu sistema límbico. Lembranças, emoções, os seus sonhos, o seu aprendizado. Então assim, por exemplo, você está assistindo esse vídeo, certo? Daqui a algum tempo você vai começar a trabalhar sobre a psicologia e você precisa lembrar de alguma coisa. Você vai usar o seu sistema límbico para lembrança e você também vai usar o seu sistema límbico para absorver essa informação que eu estou passando para você. Então é uma parte muito importante do nosso cérebro, uma parte realmente fundamental para nós, certo? Então assim, ó, vou dar uma explicada para você conseguir entender melhor. Por exemplo, você é um vendedor e você está vendendo o seu produto. Você vai lá, vende o seu produto e você começa a falar sobre o seu produto, você começa a falar que o seu produto é o melhor do mercado e você começa a transmitir emoção nas suas palavras. Essa emoção que você transmite para o cliente, quando ele sente aquela emoção, é o sistema límbico que está sendo atingido. O sistema límbico é atingido, passa a emoção para o seu corpo, você às vezes consegue fechar uma boa venda, consegue fazer às vezes um bom pós-vendas depois, porque você conseguiu atingir diretamente o sistema límbico do seu cliente. Então, a parte emocional do nosso corpo é o nosso sistema límbico. Ou até mesmo a gratificação. Como, por exemplo, você fez o seu trabalho, você tem uma nota boa, você tirou uma nota boa no seu trabalho, ou você às vezes tem uma boa comunicação, você é uma pessoa bem comunicativa, a sua letra é bonita, e o seu professor chega para você e fala, olha, realmente o seu trabalho estava fenomenal, sua letra é muito bonita, você sente aquele sentimento gostoso, aquele sentimento bom, aquela gratificação, é o sistema límbico que está sendo atingido. Beleza? Também outra parte que é muito importante a gente saber é que o sistema límbico também é responsável pelo nosso sentimento de empatia. Nós conseguimos colocar a nossa vida na vida da outra pessoa, nós conseguimos nos transportar para o que aquela pessoa está passando, o nosso sistema límbico está também diretamente ligado a isso. E uma curiosidade que eu queria falar para vocês aqui antes da gente dar continuidade aos nossos trabalhos é que o bulbo olfatório, ele está localizado no nosso cérebro, certo? Mas assim, ó, toda vez que você sente um cheiro, essa parte o seu cheiro vai diretamente para o seu sistema límbico, ele vai direto, ele não passa por nenhum outro lugar, ele vai direto para o sistema límbico, no bulbo olfatório, e o que acontece? Você sente o cheiro, por exemplo, ali de uma comida que a sua avó fazia para você, você sente aquele cheiro, você fala, olha, que cheiro de comida de vovó, parece que dá água na boca só de você sentir o cheiro, ou às vezes um perfume que você sente,
você sentiu aquele cheiro de perfume e você falou assim, olha, esse perfume remete a determinada pessoa. É o seu sistema límbico que está ali agindo para você, entendeu? Então as suas lembranças, os seus sonhos, os seus sentimentos, a sua aprendizagem, o sentimento de empatia e o sentimento de sociedade está diretamente ligado ao sistema límbico, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Eleandro e darei continuidade à nossa explanação referente ao artigo trabalhado. Bem, como já podemos perceber pelo vídeo, o sistema límbico ele é responsável basicamente por controlar as emoções e as funções de aprendizado e da memória. O artigo perpassa também questões históricas, quem foram os principais pesquisadores e como a ciência evoluiu com relação aos estudos efetivados no sistema límbico. Com relação às questões históricas, o sistema límbico foi descrito pela primeira vez por Thomas Williams em 1664, e ele indicava as regiões corticais localizadas ao redor do tronco cerebral como sendo o sistema límbico. Bom, em sequência, Paul Broca identificou o sistema límbico como principalmente uma estrutura olfativa do cérebro de mamíferos. Ele prescreveu esse estudo em 1878. Já em 1937, James Papez, em seus estudos, ele tentava correlacionar as estruturas emocionais do sistema nervoso às bases ligadas à emoção. Então, Papez notou que as estruturas elas eram conectadas entre si e formavam um circuito. E hoje esse circuito é chamado de circuito de Papez. Em 1952, Paul MacLean ele acrescentou novas estruturas a esse sistema. Quais são essas estruturas? Ele acrescentou os córtices órbito-frontal e médio-frontal, o giro parahipocampal e importantes grupamentos subcorticais, entre eles a amígdala, o núcleo mediano do tálamo, a área septal, núcleos basais do prosencéfalo e formações do tronco cerebral. Isso foi um divisor de águas e é utilizado até hoje em toda a literatura neurocientífica. MacLean argumenta também a hipótese que nós, humanos e primatas, temos o cérebro dividido em 3 unidades funcionais distintas. Cada uma dessas unidades representa um extrato evolutivo do sistema nervoso dos vertebrados. Segundo essa teoria, o cérebro humano seria composto por 3 sistemas interdependentes, porém distintos, o que chamamos hoje de o cérebro trino de MacLean. Ele é composto pelo sistema reptiliano, pelo sistema límbico e pelo neocórtex. No artigo trabalhado, pontuam-se as principais estruturas que formam o sistema límbico. Na sequência, veremos as principais e as suas especificidades. Bom, iniciaremos pelo hipocampo. O hipocampo ele tem como função o armazenamento da memória e uma lesão nessa região pode alterar severamente a memória do indivíduo. Em sequência, temos o tálamo. Ele tem a função de integração do sistema sensorial com o sistema nervoso. Também temos o hipotálamo, que representa menos de 1% do total do cérebro, porém regula funções importantíssimas, entre elas o sono, a libido, o apetite e a temperatura do corpo. Temos também a amígdala, que está relacionada com a percepção semiconsciente, padroniza comportamentos apropriados para cada ocasião e está relacionada com a memória emocional que temos das coisas. É importante para o reconhecimento, formação e manutenção das emoções envolvidas com o medo. Uma lesão nesta região é responsável pela redução na capacidade da detecção do medo e diminuição da emocionalidade. O seu estímulo leva a um estado de ansiedade, medo e atenção aumentada. Também temos o giro cingulado, que está relacionado com o controle visual, auditivo e as alterações das emoções. Medicamentos que estimulam essa estrutura podem causar efeitos alucinógenos. Também temos a área pré-frontal. Esta área não faz parte do sistema límbico, porém as suas conexões estão diretamente ligadas a ele, em estruturas como a amígdala e o tálamo. Agora que conhecemos as principais estruturas que formam o sistema límbico, entraremos, conforme o artigo, no processamento límbico. Como todos esses integrantes e estrutura trabalham para que o sistema límbico forme as emoções, controlem e trabalhem em todo o processo de memória.
Para demonstrar o processamento do estímulo-resposta dentro das principais estruturas que formam o sistema límbico, eu trouxe uma imagem do circuito de Papez para que a gente possa, de uma forma mais facilitada, analisar o fluxo que acontece. A figura em referência nos apresenta o circuito de Papez e as suas funcionalidades. Podemos observar na figura que o indivíduo, ao ser estimulado, o mesmo encaminha esse estímulo ao hipocampo. O hipocampo, ao processá-lo, encaminha por meio do fônix até o campo mamilar, que por sua vez encaminha ao tálamo. O tálamo, à medida que processa o estímulo, encaminha por meio do giro cingulado novamente até o hipocampo, que, por sua vez, vai emitir uma resposta ao estímulo recebido. Desta forma, James Papez concretizaria o seu circuito, não apenas como condutor das emoções, mas como um circuito ativo no mecanismo das funções emotivas e expressões periféricas. Então, em 1952, Paul MacLean ele inclui novas estruturas ao circuito de Papez e o nomeia sistema límbico como conhecemos atualmente. Dentre as estruturas inclusas, temos a área septal e a amígdala, sendo que a amígdala se transformara, então, na principal estrutura do sistema límbico. Bem, quero agradecer então, e nós passaremos agora a tratar sobre as síndromes límbicas. Então, boa noite, meu nome é Juliane, e eu vou dar continuidade ao nosso trabalho, e eu vou falar um pouco sobre as síndromes límbicas, né, do nosso trabalho. Então, as síndromes límbicas, como vimos, esse sistema se encarrega de várias funções, entre elas aquelas essenciais à sobrevivência, representadas sobretudo pelo hipotálamo. Por isso, sem ele não poderíamos viver. Uma amostra disso são algumas doenças mais curiosas, que podem aparecer de algumas das estruturas que o compõem for lesionada. Então, vou falar um pouquinho sobre algumas delas. Vou falar sobre o Alzheimer, né, que é provocado por uma degeneração de diferentes estruturas cerebrais, sobretudo do hipocampo, produzindo, nesse caso, a perda progressiva de memórias, entre outros sintomas, né, o Alzheimer. E daí temos a síndrome de Kluver-Bucy, que é uma doença que afeta as amígdala e os lobos temporais de ambos os lados. Ela produz agônia ou falta de reconhecimento visual, hipersexualidade, perda do medo e entre alguns outros sintomas também. Não vamos nos aprofundar, né? Amnésia, famosa perca de memória. Ela é principalmente anterograda pelo comprometimento do hipocampo, né? Amnésia. E daí temos a lexitimia, acho que é assim que se pronuncia, incapacidade de expressar e reconhecer emoções tanto próprias como as alheias, né? E daí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o caso de Phineas Cage, né? Com uma curiosidade também para o nosso assunto, para o nosso trabalho, que foi que Phineas Cage, ele foi um operário americano, qual ele sofreu um acidente com explosivos, né? E teve o cérebro perfurado com uma barra de metal. Apesar da gravidade do acidente que foi, ele sobreviveu, né? Apesar de ele perdeu muito sangue, mas ele sobreviveu ao acidente, o qual uma barra de 1,5 metro perfurou seu crânio, entrando pela bochecha e passando por trás da órbita e perfurando o crânio aqui em cima, do lado direito. Apesar de ter sido um acidente, assim, bem grave, né, qual, assim, até duvidoso, assim, mas ele sobreviveu
e ele não apresentou sequelas, aparentemente. Chamou muito a atenção dos neurocientistas da época, assim, porque apesar de ele ter sofrido, perdido muito sangue, né, o qual ele teve que realizar várias transfusões de sangue, ele teve alguns efeitos também que foram infecções, que ele teve muitas infecções, mas curiosamente, após assim 3 semanas do seu acidente, ele já voltou a caminhar, a falar normalmente, assim, pela vila onde ele morava. Então, assim, a cidade em si, assim, os neurocientistas ficaram muito curiosos para saber, né? Como que ele aconteceu isso com ele não teve nem uma das suas funções alteradas. Só que ele apresentou uns sintomas assim bem, não sei se posso falar sintomas, né? Mas ele apresentou uma curiosidade, o qual foi que ele teve o seu comportamento mudou. Eles até falavam na vila onde ele morava que ele se tornou um homem mau, né? Ou ele era grosseiro, ele não tinha empatia com as pessoas. Então ele mudou muito o comportamento dele, né? Tanto que lá na empresa onde ele trabalhava, ele foi demitido assim, porque ele não interagia, ele era meio inconsequente, né, com as pessoas. E daí ele não conseguiu mais assim emprego fixo também, na tipo trabalhar em emprego fixo. Isso foi uma das características bem marcantes dele assim, né? E por algum tempo ele trabalhou assim em circo, né? Ele virou uma atração de circo, pelo que aconteceu com ele, né? Pelo esse acidente que aconteceu com ele. E depois também ele, por um tempo ele trabalhou no museu. Então ele trabalhou no museu, quando ele ficava lá sentadinho no museu, com uma barra, né, do lado, tipo, ilustrando o acidente que ele teve, assim, que perfurou, né? Então ele acho que ele ficava assim, com a barra, para mostrar o acidente que ele teve e perfurou. Então ele virou assim uma atração histórica para a cidade na época. Então acho que é isso, né, sobre minha parte do trabalho, nossa parte. E isso aí. Boa noite. Até mais.